Lavagem Cerebral, parte 8, de Ben Shapiro. Reparações à escravidão. Pessoal, quem estiver chegando aí agora, deixa o like, ative o sininho, se inscreva e compartilhe, tá bom? Esse é o primeiro canal conservador de audiolivros, beleza? Vamos à leitura. O professor universitário de esquerda fica todo esbaforido quando o assunto é fazer reparação pela escravidão. Cerca de 40% desses professores amariam ver essas reparações tornando-se realidade, contra meros 11% do público geral. Desde que o papai Estado é a sua solução para todos os problemas, logo, o remédio para a comunidade negra problemática deve vir na forma de dinheiro de impostos. Em primeiro lugar, esses professores aceleram a máquina de ter dó e pena para justificar as reparações à escravidão. Uma leitura sobre história dizia: porque os escravos compunham a gigantesca maioria da força de trabalho que fez as colônias de fazendas de escravos tão lucrativas, é justo dizer que os africanos construíram o Sul. Para enfatizar esse ponto, o texto ressalta, abre aspas, embora os afro-americanos não tivessem recebido nada em troca, o trabalho deles ajudou a construir o maior acúmulo de capital que a Europa já viu. Fecha aspas. Bom, percebe-se o rumo que a conversa está tomando. Se os escravos não receberam nada em troca, a solução óbvia é compensá-los, dando algo aos seus descendentes, exceto, é claro, pelo fato de que tanto os opressores como oprimidos já estão mortos há muito tempo e os descendentes de um grupo não devem nada aos descendentes do outro grupo. Contudo, esses professores insistem na história de subordinação para justificar as exigências por reparações à escravidão, ainda que essa espécie de compensação seja paga por pessoas sem seleção alguma com a escravidão, a negros, que em nada foram afetados pela escravidão. Chris Ogletree, professor de Direito em Harvard, disse que existe uma enorme divisão racial nos Estados Unidos, porque falta diálogo acerca de assuntos raciais. Uma conversa que seria resolvida somente por meio de reparações à escravidão. E não estamos simplesmente investindo contra o governo, mas também contra as instituições e indivíduos que lucraram diretamente da escravidão. Ah, sim. Só para refrescar a memória. Do Dr. Ogletree. Todo mundo que lucrou diretamente da escravidão já está morto. Ok? Richard Loban, professor da Rhode Island College, concorda. Ele disse a uma multidão de alunos na Brown University o seguinte: carecemos de um sentimento nacional de vergonha e contrição. Mas não para por aí. Ele prosseguiu, dizendo que a escravidão durou muito tempo e matou mais pessoas que o Holocausto. E as vítimas da era escravagista ainda são tão merecedoras de compensação quanto os que sofreram nas mãos do regime nazista. Mentira! É impossível que a escravidão nos Estados Unidos tenha causado mais de 13 milhões de mortes. O número de pessoas assassinadas no Holocausto, contando judeus e outros não arianos e cristãos. E não ouse desafiar a visão esquerdista de reparação à escravidão. Se quer saber por quê, pergunta a David Horowitz.
Horowitz tentou emplacar uma manchete intitulada 10 motivos para afirmar que as reparações à escravidão são uma má ideia e são racistas. De início, o texto foi aceito pelo jornal independente Daily California, na UC Berkeley. Na manhã seguinte, contudo, os impressos foram roubados e queimados pelos alunos, no intuito de impedir que o anúncio surtisse qualquer impacto. Mais tarde, o editor da Califórnia retratou-se pela publicação. Lewis Gordon, professor na Brown University, caracterizou o texto como discurso de ódio, um pedido por apoio financeiro para desenvolver um espaço de anúncio antinegro. E acreditou que isso encorajaria supremacias brancas e racistas antinegros. Bem provável que Horowitz fosse um supremacista branco. Afinal, ele é judeu. E ao invés de combater as verdadeiras ideias de Horowitz, as ideias que ele expôs, Gordon escolheu difamar o anúncio, relegando-o ao discurso de ódio. O professor Ernest R. Allen Jr., na Universidade de Massachusetts, também difamou o anúncio, chamando-o de polêmica racista contra afro-americanos e africanos carentes de responsabilidade de informação. Quando você não pode combater o argumento, chame-o de racista, sempre funciona. O professor Allen, assim como a professora de estudos femininos Arlene Avakian, também impediram um discurso de Horowitz na Universidade de Massachusetts. Esse pessoal precisa se reparar para dar aulas? Quando palestrou na Universidade do Estado do Arizona na primavera de 2001, Horowitz foi contrabalanceado por não menos que 3 professores da universidade, assim como um moderador. Outro professor. O professor James Weinstein, de Direito, assim como Horowitz, enfatizou a importância da liberdade de expressão, dizendo: se Horowitz tem o direito de fazer afirmações desagradáveis e notoriamente erradas, tal precedente deu aos professores adversários o direito de protestar vigorosamente contra suas visões. O professor Joseph Graves, de Biologia, acusou Horowitz de ser um racista descarado. O professor T.J. Davis, História e Direito, escreveu que Horowitz, com seus argumentos, foi contra 3 décadas de academia e autoridade no assunto da escravidão. De acordo com o moderador, o Dr. Michael Mitchell, de Ciências e Políticas e Estudos Africanos, Horowitz foi contencioso e fechou-se a qualquer diálogo verdadeiramente civilizado. Ué, mas ele não era moderador? Como é que ele emite opinião, moderador? É claro, ficar preso num palco com 4 professores contra você jamais deixaria alguém irritado. É algo justo e equilibrado, igualzinho a CNN. A culpa não é sua. Não ser aceito em uma instituição nunca é culpa da minoria. A culpa é toda do racismo institucional ou dos testes e provas tendenciosos. Simplesmente pergunte a Paul Ehrlich: será que Pedro está cheio de potencial e inteligência, mas privado de oportunidade para desenvolver seu potencial e impedido por uma nota sem sentido e sem uma prova tendenciosa? Ele pergunta retoricamente. É claro que sim. Jamais se permita pensar que Pedro não é a última Coca-Cola do deserto. Embora existam muitos Jacks e Jills burros, afirmar tal coisa acerca de Pedro seria racismo. Dizer que uma prova de vestibular como o SAT é tendenciosa
representa a desculpa última para aprovar alunos em instituições por outros meios, que não o simples mérito. Richard Atkinson, ex-presidente da UC, defendeu a retirada do SAT-1 do processo de admissões da UC, como parte de uma série de passos que tem por objetivo aumentar o acesso à universidade para alunos de diferentes contextos. Atkinson afirmou: essa proposta tem a ver com a justiça no processo da decisão educacional. Atkinson reivindica que o teste é tendencioso. Por causa da pressão de Atkinson, o SAT-1 baniu analogias e acrescentou uma parte de redação em uma tentativa de agradar a UC. Como as analogias de palavras são tendenciosas, não consigo entender. Por exemplo, a seguinte pergunta passou a ser proibida no SAT-1. Detetive está para pistas, assim como A. Aluno, escola. B. Servo, trilha. C. Cão de caça, odor. D. Comerciante, recibo. E. Investigar, mistério. É uma questão tendenciosa? Sendo negro, você não vê como um branco veria? A resposta para negros e brancos é a C. Cão de caça, odor. Mas, aparentemente, não só as analogias em palavras são inclinadas contra as minorias. Aqui estão alguns exemplos de frases e ideias apagadas de textos para evitar o viés. Referências a Estado Civil, a voz em cadeiras de balanço, homens como doutores e mulheres como enfermeiras, rebelião dos adolescentes, hambúrguer, bolo de aniversário e refrigerante. No lugar deles estão lares com um só dos pais, família de filhos únicos, avós fazendo caminhada, profissões neutras em relação a gênero, crianças obedientes e suco de fruta e legumes. Que mundo estranho esse que vivemos. Tratamento especial. Na Califórnia, a ação afirmativa é proibida pela Proposição 209, que proíbe o uso da raça ou da preferência de gênero em contratações e admissões estatais. O referendo passou facilmente, com 54% do voto público. No entanto, isso não faz com que as universidades parem de aumentar a diversidade, de maneiras diferentes. James Catterall, professor da UCLA, pediu novas medidas para cadastrar as diferentes raças no sistema da UC. Ele propôs admitir alunos sob diferentes critérios, e não só os do academicismo, para garantir salas de aula onde os alunos se sobressaem em diferentes áreas. Resumindo, ignore as notas do SATs, para que possamos garantir acesso àqueles que são bons em pintar com o dedo. A UCLA acatou de corpo e alma as sugestões de Catterall. A política da nova administração leva em consideração os desafios da vida. É claro, por desafios da vida, entende o Conselho de Admissões dando mais critério às minorias, excluindo os asiáticos. Um artigo na primeira página do Wall Street Journal detalhou esta política. Abre aspas. Começando nesta primavera, todos os candidatos foram selecionados, foram pesados sob um processo conhecido como revisão compreensiva, que recompensa crédito extra, superando uma ampla variedade de obstáculos pessoais, psicológicos, familiares.
o que a UCLA chama de desafios de vida. Fecha aspas. O artigo também contrastou os casos de Stanley Park, um coreano, e Blanca Martinez, uma latina. Park e Martinez tinham basicamente desafios da vida idênticos. E Park fez 1.500 pontos de 1.600 em seu SAT. 390 pontos acima da senhorita Martinez. Estranhamente, Park não foi aceito na UC Berkeley ou na UCLA, enquanto Martinez foi aceita em ambas. Não é difícil de entender. Se você é negro ou hispânico, você está dentro. Se você é branco, asiático ou judeu, you're out. Você está fora. É simples assim. Quando a política racial de admissões da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan foi desafiada na justiça, os tribunais mantiveram a política. O professor Gary Orfield, de Harvard, aplaudiu a decisão, afirmando: devemos elogiar os líderes intelectuais na Universidade de Michigan por fornecerem defesa intelectual vigorosa e rica para suas políticas de ação afirmativa. O presidente da Harvard, Lawrence Summers, concordou. Aplaudo a opinião da justiça que apoiou a abordagem de Harvard e Michigan quanto às matrículas para que a raça possa ser corretamente considerada como um entre muitos fatores em um processo de admissão devidamente estruturado. Esta é uma notícia muito bem-vinda. Talvez seja bem-vinda para os Summers, mas certamente não é para os alunos devidamente qualificados, certos de que serão rejeitados por causa das minorias não qualificadas. O corpo docente da UC costumava opor-se ao projeto de privacidade racial de Ward Connerly, membro do conselho da universidade. O projeto barraria o Estado de buscar ou manter registros de dados por raça. Isso, é claro, teria tido ramificações enormes para candidatos universitários, que não precisariam dizer sua raça. Esse fator também teria acabado com a questão sobre representação desproporcional nas instituições. Outro diretor da UC, William Begley, fútil, afirmou: o banimento da verificação racial alternativa seria contraproducente e pernicioso para os nossos esforços de recrutar minorias qualificadas. Sim, certo. Minorias qualificadas não se candidatarão, porque o questionário não contém perguntas sobre a raça de cada um? Se isso os afasta, sinceramente falando, eles de toda forma são estúpidos para se qualificar. Paul Takeshi, professor de estudos chicanos, afirmou, cheio de justiça própria: não se consegue uma sociedade cega, as cores escondendo o problema ou não o abordando. Aparentemente, de acordo com Takashi, a solução deve ser continuar empurrando a questão racial goela abaixo e chamando tudo de discriminação. O resultado das metas de diversidade em matrículas universitárias. Candidatos subqualificados entram em algumas das instituições mais renomadas do país. Entre os alunos admitidos no outono de 2002 na UCLA estavam 7 alunos com pontuação no SAT entre 700 e 800. Você consegue 400 pontos só de escrever o seu nome na folha de respostas.
106 alunos com pontuação entre 800 e 900. 412 alunos com pontuação entre 900 e 1000. 762 alunos com pontuação entre 1000 e 1100. E 982 alunos com pontuação entre 1100 e 1200. Enquanto isso, 191 alunos com pontuação no SAT entre 1500 e 1600 foram rejeitados na UCLA, como também foram 1.455 alunos com pontuação entre 1.400 e 1.500. 4.667 alunos com pontuação entre 1.300 e 1.400. E 7.609 rejeitados com pontuação entre 1.200 e 1.300. De forma simples, alunos com pontuação menor obtiveram vagas que deveriam ter ido para as pessoas com melhores pontuações. A história foi a mesma com pontuação no SAT entre 600 e 1000. Enquanto isso, 641 alunos com pontuação quase perfeita no SAT foram rejeitados. As universidades empurram ação afirmativa, desafios da vida e classificações raciais para admitir minorias. Não porque são mais inteligentes do que os seus colegas brancos ou asiáticos, mas unicamente porque são minorias. Ao fazer isso, procuram maneiras de admitir alunos subqualificados no lugar dos qualificados. Por que não incentivar melhor o desempenho dos alunos pertencentes às minorias? Não é racismo deixar subentendido que as minorias não conseguem superar esse desafio? É ofensivo! Nos últimos anos as universidades têm ficado tão sensíveis à insensibilidade que muitas têm instituído códigos discursivos proibindo seus alunos de falar sobre determinados tópicos. David Limbaugh, autor best-seller e comentarista, relata que 90% das universidades americanas têm adotado tais códigos de uma forma ou outra. Desde que tudo ofende alguém, as universidades podem, em breve, se assemelhar aos monastérios silenciosos. Na Universidade Bucknell, os alunos são barrados por comportamento relacionado ao viés, definido como qualquer ação que discrimina, ridiculariza, humilha ou ações relacionadas e cria um ambiente hostil para outro indivíduo ou grupo por causa da raça, religião, identidade étnica, orientação sexual, gênero, língua ou crença. Cobre basicamente tudo, não é mesmo? Por essa definição, o Sr. Rogers é tão ofensivo quanto o Al Sharpton. Enquanto isso, na Universidade Shippensburg, os alunos devem espelhar a política da universidade em relação à tolerância racial, diversidade cultural e justiça social. Justiça social? Então, se você se opõe ao salário mínimo, você está cometendo um crime de ódio? O código continua. Os alunos não devem provocar, assediar, intimidar ou prejudicar o outro. A provocação não é definida claramente. De alguma forma, eu duvido que aquela injúria contra Bush seria considerada provocação. Por alguma razão, acredito que injúrias contra Clinton o seriam. A Universidade Tufts proíbe
insultos humilhantes e depreciativos, nomenclatura e uso de palavras ou imagens negativas associadas a um grupo que cria em um ambiente publicamente hostil. A Tufts continua a proibir alunos de atribuir objeções a qualquer coisa acima da hipersensibilidade de outros que se sentem feridos. Essa última frase é incrível. Se meus sapatos o ofendem, você pode lamentar. Mas se eu disser que você é um bebê chorão, eu posso ser punido pela administração da universidade. Espera-se dos estudantes da Universidade Hendrix que não participem de qualquer conduta que leve ao constrangimento, prejuízo ao corpo ou insultos a outras pessoas. Não saliente que as meias de alguém não combinam. Se você mora nos dormitórios da UCLA, não faça quaisquer observações depreciativas sobre a roupa, corpo ou atividades sexuais de alguém, baseada em gênero. Ou observações depreciativas, piadas e provocações baseadas em gênero. Poderia caracterizar assédio sexual. Assédio sexual na Universidade de Missouri-Rolla vai além das políticas da UCLA. Mesmo o olhar penetrante e inapropriado pode ser considerado assédio sexual. É exigido dos alunos de Harvard que evitem comportamento evidentemente deliberado em prol de desonrar características como raça, sexo, grupo étnico, crença religiosa ou orientação sexual. Tal comportamento é contrário à busca da pesquisa e educação. De forma similar, na Colby College, assédio, que pode incluir uma variedade de ações, do abuso verbal à agressão física, entra em conflito direto contra o compromisso com a dignidade humana, postura que não será tolerada. O presidente da Dartmouth, James Wright, resume a atitude das universidades em relação à liberdade de expressão. Em uma comunidade como a nossa, que depende muito do respeito e da confiança mútua, é difícil entender por que alguns ainda insistem em dizer que seus direitos de fazer o que quer estão acima dos direitos, sentimentos e considerações dos outros. Devemos reconhecer que a liberdade de expressão tem consequências sobre aqueles a quem devemos prestar contas. Para a maioria dos alunos universitários, as consequências da liberdade de expressão poderiam significar punição por parte da administração. A isca racial. Os professores universitários amam a tensão racial. Eles não suportam a ideia de que os conservadores podem estar certos quanto à criação de uma sociedade cega a cores. Ao contrário, de uma com tratamentos especiais conforme a cor. Esses professores expõem visões que não têm semelhança com as visões convencionais dos Estados Unidos. Em 31 de outubro de 2001, ocorreu outra manifestação, dessa vez por ação afirmativa. A multidão era muito menor, uma vez que a Universidade da Califórnia tinha implementado, de fato, políticas de ação afirmativa. E não havia muito por que lutar. Estava eu lá, em pé, avistando de cima uma multidão de mais ou menos 100 manifestantes. Cada pessoa na multidão tinha um lenço amarrado perto da boca, simbolizando... Ei, sai daí! Sai daí! Vai! Desculpa aí, pessoal. Tinha um bichinho querendo entrar aqui, dentro da porta aqui. Vamos lá, de novo. Eu estava em pé, avistando... Estava eu lá em pé,
avistando de cima uma multidão mais ou menos de 100 manifestantes. Cada pessoa na multidão tinha um lenço amarrado perto da boca, simbolizando manifestação silenciosa. Já eu fiquei segurando um cartaz contra a ação afirmativa por mais ou menos 40 minutos, até que um jovem latino, vestindo-se bem, aproximou-se de mim. Ele olhou para o meu cartaz, depois para mim e disse: "Estou tão feliz por você estar aqui segurando este cartaz. De outra forma, as pessoas pensariam que todo mundo nessa universidade é a favor dessa ação afirmativa. Eu sou contra a ação afirmativa, porque entrei nessa universidade pelo meu próprio mérito. E todo mundo acha que eu entrei aqui por ser latino. Eu não quero que as pessoas pensem que tudo que eu faço na vida e oportunidades que recebo são por causa da minha raça. É um insulto." Cerca de 1 hora depois da minha conversa com o jovem, um dos meus professores assistentes me viu segurando aquele cartaz e parou. Mantive o contato visual com a professora e sorri enquanto vinha em minha direção. Ela acelerou, me questionou sobre o cartaz por 1 minuto e então disse com tom de ira: "Vou sair de perto de você! Não quero ser associada a esse cartaz!" Ela ficou notoriamente menos amigável pelo restante do trimestre. Não quero dizer que todas as pessoas que acreditam na ação afirmativa são maliciosas ou hostis, pois tenho certeza de que 1 ou 2 deles não são. Mas o que posso afirmar com certeza é que as universidades envenenam seus alunos quanto à relação entre raças. As universidades não lutam para tornarem seus alunos daltônicos, mas, ao invés disso, encorajam uma consciência ácida multicor. Essa é a tragédia da situação.